gente, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso Oftalmo Descomplica, né, que foi criado, mais uma vez relembro a vocês, foi criado pelo Núcleo de Estudos em Oftalmologia de Sobral, que é um grupo de projeto de extensão da nossa Faculdade de Medicina da UFC, aqui de Sobral. E, como eu falei, a gente vai dar continuidade falando dessas patologias, que, principalmente as situações, problemas de saúde que levam mais a ter problema na saúde no geral, da população em geral. O tema que eu estou trazendo hoje para vocês é um tema que às vezes não é tão conhecido como a cirurgia de uma catarata, a cirurgia de miopia, mas que é um tema que tem bastante acometido a nossa população ainda, principalmente as crianças, levando a situações muitas vezes mais graves, quando as crianças já estão na fase aguda, na fase mais tardia, quando já estão ficando adolescentes, adultos e principalmente na fase idosa. Então por aí vocês já notam que é uma doença que pode acompanhar uma pessoa por toda a sua vida. Então qual é essa doença? A doença que nós chamamos é o tracoma. O que é o tracoma? O tracoma, ele é uma conjuntivite, eu acho que todo mundo sabe o que é conjuntivite, tá certo? Só que a gente é acostumado a ver aquela conjuntivite bem chamativa, aquele olho bem vermelho, aquela secreção abundante. Quando a gente amanhece o dia tem dificuldade de abrir o olho. E no caso do tracoma não. O tracoma é uma conjuntivite silenciosa, tá certo? E como é esse tracoma, como é essa conjuntivite? É causada pelo quê? Ela é causada por uma bactéria. O nome dessa bactéria é Chlamydia trachomatis, daí o nome tracoma, tá certo? E ela tem uma característica interessante. Como é que a gente desenvolve, como é que a gente pega essa doença? O tracoma é transmitido principalmente através de objetos contaminados e através das moscas. As moscas caseiras que a gente tem realmente, né, na nossa casa. Então, ambientes que tem muita mosca, ambientes que você não tem uma higiene muito grande. E principalmente em locais onde não tem muita água corrente, que infelizmente aqui no Nordeste nós temos muito disso ainda, são pessoas que têm dificuldade de água, então esperam um carro-pipa, por exemplo, e guarda aquela água dentro de um tanque, e que todo mundo tem que usar aquela água. E para economizar aquela água, muitas vezes as pessoas simplesmente passam e molham a sua mão naquela água daquele tanque para limpar e não tem aquela água corrente. Ele lava a mão naquele tanque, ou seja, a sujeira fica na água. E as outras pessoas vêm e acabam lavando novamente e depois de lavar passa aquela água sobre o rosto e obviamente vai levar contaminação para o globo ocular. Então, se eu tenho uma condições de higiene melhor, se eu tenho água corrente, se eu tenho poucas moscas, logicamente a chance de eu pegar essa doença é menor. Quanto mais precárias são as minhas condições de higiene e de moradia, maior eu tenho essa chance, mais chance eu tenho de desenvolver essa doença. Então, o tracoma se caracteriza pelo quê? Quando esse patógeno penetra no olho, principalmente na fase da infância, ele pode ocasionar, na maioria das pessoas, uma reação inflamatória bem leve, que acaba cicatrizando por conta própria e não tem problema nenhum. Agora, algumas pessoas, algumas crianças têm uma imunologia própria dela, que ela desenvolve uma reação inflamatória um pouco maior. E aí, nesses casos, a criança pode ter um olho já mais lacrimejante, pode ter um olho levemente avermelhado, não é aquela conjuntivite clássica. E isso chama um pouco a atenção dos pais, que é aquela criança com o olho amanhece um pouquinho grudado, às vezes nem sempre, mas é um olho que sempre lacrimeja, a criança coça bastante o olho. E que quando você vai fazer uma avaliação oftalmológica, você tem que fazer um exame na criança bem específico, que é um exame de eversão da pálpebra, que é através dele que a gente vai fechar o diagnóstico. Então aqui eu vou trazer para vocês darem uma olhada, que se a gente for olhar, existe uma cartilha de graduação que fala do tracoma. Então se a gente for ver aqui, a gente vai mostrar para vocês as classificações iniciais. Então essa foto aqui é interessante, dá para a gente ver aqui o que? A gente pega principalmente, como eu falei, crianças a princípio, tá certo? Que geralmente são as crianças que pegam essa fase inicial da doença. E essa fase inicial é a fase transmissível da doença. Então, geralmente uma criança fica transmitindo para outra e transmite também para as pessoas de casa. E aí acaba essas crianças que têm mais tendência a ter o olho inflamado, elas podem perdurar anos com essa patologia, tá certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, geralmente é um olho branco. Se a gente for ver um olho branquinho, sem nada. E por que a gente está vendo aqui vermelho? Porque quando a gente vai examinar a criança, principalmente ou o adulto, a gente faz aquela manobra de eversão da pálpebra. Então a gente dobra a pálpebra para poder ver a pálpebra de cima, a superior a gente quer ver a parte de dentro dela,
tá certo? Então nós vamos avaliar algumas coisas dentro dessa pálpebra, né? A gente pega essa área mais central da pálpebra, a gente avalia com um aumento de no mínimo 2,5 vezes a 3 vezes. A gente vai examinar se tem uns pontinhos brancos, que são reações inflamatórias, que nós chamamos de folículo, tá certo? Por isso que aqui essa fase nós chamamos de fase inflamatória folicular. É a fase onde você tem reações foliculares no olho. Naquelas crianças que porventura não forem tratadas, tá certo? Não forem tratadas e continuar a reação inflamatória, elas vão evoluindo e vão ter uma fase mais intensa. Se a gente prestar atenção aqui, o olho já tem uma inflamação mais severa. O olho já tem, nessa fase a criança já tem mais irritação, ela já fica um pouco mais desconfortável, ela coça muito mais o olho. E quando a gente vê, a gente vê que existe uma inflamação bem mais intensa, não só mais as bolinhas, como a gente vê aquele olho um pouco mais vermelho, mais edemaciado. Tá certo? Muitas dessas pessoas, mesmo nessa fase, muitas dessas crianças acabam podendo ficar boa por conta própria. Mas algumas delas, infelizmente, continuam progredindo a doença. E se a gente não tratar essas crianças, a gente pode chegar em situações mais severas, né? A gente pode, por exemplo, na fase já de adulto, não foi tratada, a criança continua com a doença, ela pode ficar cheia de cicatrizes. Quando a gente dobra aquela pálpebra que a gente avalia, o olho está cheio de cicatrizes. Então imagina essas cicatrizes o tempo todo arranhando o olho de uma pessoa. Toda vez que a gente pisca o olho, tá aquelas cicatrizes arranhando. Então o desconforto que a pessoa sente com essa cicatriz é muito grande, 24 horas por dia. E se deixar piorar mais ainda, vai começar a ter uma dobra. Essa pálpebra começa a enrolar para o lado de dentro. A reação inflamatória continuando vai fazer também com tanto a pálpebra enrola como os cílios, que são o pelo que nós temos na pálpebra, que são os cílios. Eles vão começar a crescer para o lado de dentro. Então imagina, se já estava ruim com a cicatriz, imagine agora com esses cílios entrando e tocando o olho da pessoa 24 horas por dia. Essa fase nós chamamos de fase de triquise, que é o nome dessa doença, que quando o pelo está para dentro, o cílio está para dentro, é a triquise tracomatosa. E quando ela fica roçando, raspando no olho da pessoa, o que a gente vai ter? Vai ter uma reação inflamatória também nessa região chamada córnea, e por conta dessa inflamação a pessoa pode sim começar a perder a visão e ter como consequência uma perda visual permanente, tá certo? Então, em forma bem rápida, isso aqui é o tracoma, é muito frequente ainda na nossa região. Então, o público-alvo que a gente deve pesquisar são as crianças, tá certo? Forma de tratamento. Forma de tratamento hoje em dia é extremamente simples. Antigamente precisava se fazer o uso de 6 semanas de pomada no olho. Então imagina 6 semanas tendo que botar pomada no olho de uma criança que na primeira vez ela pode até deixar, na segunda também. Agora imagina passar 6 semanas aplicando essa pomada. Então o tratamento hoje em dia é bem mais prático através de um antibiótico em dose única. Então hoje em dia, quando ele descobre uma criança em casa com esse problema, a gente já trata todo mundo da casa. Então o tratamento hoje em dia, quando tem uma criança descoberta, todos da casa têm que tomar logo o medicamento, porque pode estar portando o germe e a gente não sabe. E a criança pode se reinfectar e acaba que reinfectando. E ela tendo tendência a ficar dessa forma, ela vai ficar. Então tem que tratar logo todo mundo de casa, porque fazendo isso eu erradico aquela bactéria dentro daquele lar. E aquele lar deixa de ser contaminado com essa bactéria. Tá certo? Então assim, para não ficar longo o nosso vídeo, falei de uma formazinha rápida. O tracoma é uma doença realmente grave, que tem tratamento, que tem acompanhamento, tá certo? E que os nossos estudantes aqui da Faculdade de Medicina estão sendo treinados, capacitados para isso, para que possam ser disseminadores, investigadores dessa patologia e divulgar entre as populações como fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento. Então era isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.